Retornamos, gente. Então vamos lá para a nossa próxima etapa. Eu estive aqui refletindo, talvez seja por isso que algumas pessoas não tenham tanta paciência de investir no seu próprio conhecimento bíblico e teológico. Nós estamos estudando a parábola conhecida como parábola da figueira ou parábola da geração da figueira. E na última etapa da nossa aula, nós gastamos e investimos tempo só definindo termos ligado ao verbo aprender, que eu chamei na outra aula de universo do aprendizado, né? Tudo isso porque a parábola começa com a seguinte expressão: aprendei, pois, a parábola da figueira. Então isso é fazer uma análise, pontuar os termos, trazer o conceito e significado dos termos para que aí sim nós possamos adentrar no conteúdo da parábola propriamente dito. O que é isso? Isso é exegese bíblica, isso é hermenêutica bíblica. Talvez por isso algumas pessoas não tenham essa disposição de mergulhar no universo do aprendizado e conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Mas aqui estamos nós e louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa bênção. Então vamos lá. Foi o próprio Jesus quem disse, ele quem está contando as parábolas. E nessa parábola o texto diz que o próprio Senhor se refere àquele contexto e aquelas pessoas que estavam ali dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira. Partindo do pressuposto que nós já definimos os 5 verbos gregos que apontam para o universo do aprendizado, que eu falei nas etapas anteriores dessa aula. Já que Jesus quer que nós aprendamos com a parábola da figueira ou da geração da figueira, o que é que nós podemos aprender com a parábola da geração da figueira? Em primeiro lugar, nós podemos nessa parábola aprender sobre pontos e questões da escatologia. Vocês conhecem, só vou repetir. A palavra escatologia é uma palavra grega que é formada por 2 termos gregos. O étimo da palavra escatologia é formado por escatos, que quer dizer última, e logos ou logos, que quer dizer estudo, discurso ou tratado. Por isso, conhecemos popularmente escatologia como o estudo das últimas coisas. O estudo, o tratado, o discurso sobre os últimos acontecimentos. Dentro da escatologia, nós temos 3 definições subdivididas. Algumas coisas, escatologicamente falando, já aconteceram, outras estão acontecendo, e por fim, para fazer jus ao nome, muitas coisas que estão no contexto escatológico, na doutrina das últimas coisas, ainda estão para acontecer. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para estarmos com Cristo no presente e no porvir, para que possamos desfrutar da plenitude escatológica que é a vida eterna. E o que é que a parábola da figueira ou da geração da figueira tem a nos informar acerca da questão escatológica? Primeiro a gente precisa lembrar que a escatologia cristã, ela nos ensina vários temas. Dentro desse bojo teológico chamado escatologia, nós ouvimos falar sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra, dentre outros assuntos. Já tivemos a oportunidade de estudar aqui algumas outras parábolas escatológicas e nós já, mesmo que superficialmente, porque não é o nosso assunto, né? O nosso curso é sobre as parábolas de Jesus, mas mesmo que de uma forma superficial, não muito profunda, tratamos sobre essas questões: o arrebatamento, o rapto, a tirada da igreja da terra pelo próprio Senhor Jesus, a grande tribulação, o período que nós, dentro da escatologia e da visão pré-milenista e pré-tribulacionista, acreditamos que é um período de 7 anos, que vão ser subdivididos em 2 períodos de 3 anos e meio.
Para nós que somos pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada no início da grande tribulação. Aliás, é o arrebatamento da igreja que é o estopim para o início da grande tribulação. Depois a igreja, ela retorna com Cristo após os 7 anos da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, é o retorno glorioso da igreja com Cristo, é a vinda de Cristo para reinar no reino milenar. Juízo final é a sentença de Deus para todos aqueles que, durante a sua existência, preferiram viver um caminho longe de Deus. Isso é tão forte que Apocalipse 20 diz que até os mares, os oceanos, darão os seus mortos. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal e do juízo de Deus, tá bom? Não confundir tribunal de Cristo, que é um tribunal de galardoação, onde os crentes serão galardoados pelas suas obras e por tudo que eles fizeram aqui na terra, serão recompensados. Não podemos confundir esse tribunal de Cristo com o tribunal ou julgamento do grande trono branco, que esse do grande trono branco, que está lá em Apocalipse 20, é exclusivo para ímpios, para todos aqueles que em vida se esqueceram de Deus, todos aqueles que em vida preferiram viver uma vida distante da palavra de Deus, da presença de Deus e das leis de Deus, tá bom? Então, essa parábola trata também de escatologia. Para falar desse assunto, nós precisamos olhar para algumas expressões e termos que Jesus usa nessa parábola. Por exemplo, ele diz, quando os ramos se renovam. Depois ele diz, as folhas brotam. E ele diz mais, vocês sabem que o verão é chegado. Ele está dando sinais do ciclo da natureza, dizendo, quando isso acontece na natureza, vocês já sabem fazer a leitura do que vai acontecer na próxima etapa. Os sinais da minha vinda também apontam para isso. Quando vocês virem alguns sinais, quando vocês virem alguns acontecimentos, vocês vão se lembrar que acontecerá a minha vinda gloriosa. Só um detalhe, tá, gente? Quando se trata da segunda vinda de Cristo, que é quando ele vem para reinar, a escatologia pré-tribulacionista e pré-milenista acredita que para esse evento existem sinais. Então, quando a gente fala sinais da vinda de Cristo, é para essa vinda, a segunda vinda, a vinda de Cristo para reinar. Agora, quando se trata do arrebatamento da igreja, na visão pré-tribulacionista e pré-milenista, não existem sinais. Por quê? Porque a vinda será repentina. É o que nós chamamos de iminência. É a doutrina da iminência. Jesus virá repentinamente. Virá num piscar de olhos. Algumas versões dizem abrir e fechar de olhos, mas alguns teólogos preferem a versão que diz em um piscar de olhos. Então, se é de repente, não existe sinal. Por exemplo, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que, de repente, ouviu-se um som como um vento veemente e impetuoso. E também, o texto sagrado vai dizer que dentro desse mover espiritual, do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Mas isso acontece repentinamente. Pastor, mas eles não sabiam eles não sabiam que iria acontecer? Sabiam, porque havia uma promessa sobre o acontecimento. O que os discípulos não sabiam era quando iria acontecer. O arrebatamento é a mesma coisa. Nós cremos, pela palavra de Deus, que ele vai acontecer. Mas como ele é iminente, vai acontecer repentinamente, nós não sabemos quando vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz, nos evangelhos, falando desse assunto, que acerca da vinda do Filho do Homem, nem o Filho e nem os anjos sabem quando é que isso vai acontecer, somente o Pai. É verdade que também nós acreditamos que essa questão de nem o Filho, que é Jesus, saber, limita a questão de Jesus como homem aqui na Terra. Hoje ele já está à destra de Deus, lembra disso? Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias entre os apóstolos, assuntou aos céus, onde ele está até hoje à destra de Deus.
Nessa questão, nesse momento, nessa ocasião, o Filho, como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, sabe. Então essa questão de nem o Filho sabe o dia e a hora em que virá o Filho do Homem é a questão que engloba Cristo enquanto ele esteve na terra, enquanto verbo encarnado, enquanto homem. A Bíblia diz que nem o Filho sabia, nem o Filho nem os anjos, somente o Pai, ok? Então está limitado ao período terreno de Jesus enquanto homem. Sabemos que ele, enquanto esteve na terra, foi plenamente homem e plenamente Deus. Só que a humanidade de Cristo não interferia na divindade e a divindade não interferia na humanidade de Cristo, tá bom? Então, gente, na